Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. Desde há pouco, que ainda há pouco terminámos a nossa reunião da manhã, a nossa audição da parte da manhã. Temos agora uma audiência com a Associação Portuguesa de Empresas de Diversão, a APED. Temos connosco o Sr. Presidente da Direção, Francisco Bernardo, o Dr. Ivo Pereira, do Gabinete Jurídico, e o Dr. Nuno Sábio, do Gabinete de Contabilidade. Eu recordaria que temos, de acordo com a nossa grelha de tempos, de acordo com o nosso regimento, temos 10 minutos para uma intervenção inicial da APED e depois temos 3 minutos por cada grupo parlamentar para colocarem as questões que bem entenderem. Depois, de seguida, depois a APED, depois de cada um dos grupos parlamentares ser usado da palavra, a APED tem mais 10 minutos para responder às questões colocadas e para, eventualmente, acrescentar mais alguma questão que entendam como pertinente. Lembro que vamos ser rigorosos no cumprimento do tempo regimental, pelo que vamos iniciar os nossos trabalhos, dando eu a palavra ao Sr. Presidente da APED, Francisco Bernardo. Só um momento, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os órgãos sociais da APED. Para uma interpelação à mesa. À mesa. Sim, não. É para informar a mesa do seguinte. Eu vou ouvir apenas a primeira parte da intervenção. A seguir, terei uma intervenção no plenário que tenho que preparar. De qualquer maneira, deixar esta mesma nota não é desrespeito, até porque já recebi em audiência privada do grupo parlamentar. Depois irei ver, porque isto fica gravado, aquilo que foi toda a audiência. Mas desde já só informar a mesa que ouvirei a primeira intervenção da parte da APED e depois terei que me ausentar. Muito obrigado. Está esclarecido. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Presidente da Direção. 10 minutos, faz favor. É só ligar o microfone. Pode tirar a máscara, se lhe der mais jeito de falar sem máscara, e depois volta a pôr quando terminar a intervenção. Muito boa tarde a todos os senhores deputados da Comissão de Economia. Agradecemos desde já a oportunidade em estar presente no acompanhamento dos trabalhos, no que diz respeito à execução destes projetos de lei destinados ao setor da diversão e restauração itinerante. Efetivamente, a APED é a entidade representativa do setor há largas décadas, setor este que se viu, por força das circunstâncias, paralisado e que, neste momento, carece de muitos apoios, tanto a nível sociais, apoios sociais, como se calhar, na tentativa de criar-se aqui algumas estruturas para que esta atividade pudesse retornar à atividade, como está descrito no projeto de lei do Bloco de Esquerda. Neste momento, inicialmente, a nossa ideia seria sempre retornar à atividade. Começamos a ver que o tempo passa, o período de pico de faturação está a ficar curto, não é? Porque os picos de faturação são sempre no mês de julho, no mês de agosto e parte do mês de setembro. Começa a ficar escasso o tempo e prevemos mesmo que um possível arranque não seja de todo rentável. Neste momento, se calhar, tínhamos que nos focar mais nos apoios sociais, porque esses sim serão mais importantes, dado que este setor, quando começou esta crise pandémica, já se encontrava paralisado. Estamos neste momento totalmente paralisados. Os eventos onde normalmente participamos com os nossos equipamentos foram todos cancelados até 30 de setembro e a partir daí estão a estudar possíveis cancelamentos. Entretanto, entramos em novo período de carência, como já alertámos, e não existe perspectivas de se trabalhar antes de março de 2021. Pessoal, as várias famílias que trabalham neste setor encontram-se desesperadas, sem perceber quando é que isto tudo irá terminar. Têm estado muito limitadas a nível de acesso a apoios, não sabem quando vão começar a trabalhar. Todos os dias ligam e apresentam-nos os seus problemas. Nós também os vivemos na primeira pessoa, porque também somos empresários do setor. Estávamos aqui na tentativa de apelar que se fizesse algo, não é? Que pudesse ajudar as várias famílias que estão dependentes desta atividade. Se calhar posso passar a palavra ao Dr. Ivo, se ele não se importar. Ok.
Muito boa tarde a todos. Vou estender os cumprimentos também para não perdermos muito tempo com isso. Sintam-se todos cumprimentados. Muito boa tarde. Pronto, muito na sequência daquilo que disse o Presidente Francisco. Neste momento, aquilo que este setor atravessa é algo único dentro daquilo que é a grave crise de saúde pública que temos. Havia ainda uma pequena réstia de esperança na expectativa de trabalhar durante estes 2 meses, essencialmente julho e agosto, quer na criação de eventuais parques ou quer no não cancelamento de algumas das festas que ainda não estavam cancelados, e essa perspectiva vê-se cada vez mais esfumada. Tivemos a oportunidade de, ao longo do tempo, advertir e falar-vos de que este era um setor especialmente sazonal, que vinha de um período de carência de 6 meses, e penso que fomos reunindo o consenso quanto à especificidade e à dificuldade que este setor atravessaria neste preciso momento. Tivemos a concretização de 2 projetos de lei apresentados pela bancada do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, que se traduziram em algo que vai ao encontro daquilo que são as reais dificuldades do setor, e neste momento, penso eu, que será de toda a importância focar-nos aqui nas questões de apoio extraordinário social, nomeadamente analisando, por exemplo, a proposta do Bloco de Esquerda relativamente ao artigo 4º, em que foca a possibilidade, e que foi votado e aprovado, de um apoio extraordinário para os empresários de diversão. Estou aqui a equacionar uma possibilidade que foi votada e aprovada. E no que existe de remanescente das taxas sociais, da taxa social única, penso que também foi muito abordada, porque realmente é uma questão delicada e que tem sido constantemente falada aqui ao Presidente por parte dos empresários, que se calhar não faz sentido estar a ser efetuado este pagamento de taxa num momento tão delicado. Seria um pouquinho por aí, dentro daquilo que eu vejo em termos legais, em termos de artigos, em termos das várias propostas, neste momento, e atendendo à muita dificuldade do setor, atendendo ao facto de se esfumarem praticamente as possibilidades de ainda trabalharem e de estarmos aqui naquilo que vai ser um período de carência de 18 meses, 1 ano e meio, e em que certamente muitas destas pessoas vão ter que encontrar outras coisas para fazer, se não as segurarmos agora, corrermos o risco de exterminar, eu não queria usar esta palavra, mas de basicamente eliminar muitos postos de trabalho que foram criados por estas pessoas. Por mim é só. Senhor Presidente, ainda tem cerca de 5 minutos. Não sei se quer usá-los, mas se quiser, faz favor. Acabei por não fazer referência também à questão das isenções das taxas. O Dr. Ivo falou na TSU, mas também era muito importante avaliarmos uma possível isenção do IUC, dos viaturas pesadas, porque estes veículos são do IUC, Imposto Único de Circulação dos Veículos Pesados afetos ao transporte de material ferrocirco, porque estes veículos fazem única e exclusivamente o transporte destes equipamentos. Estando os equipamentos parados, não faz qualquer sentido existir esta cobrança, pelo menos durante o período de paralisação. Era só dar essa à parte. Muito obrigado. Terminamos assim a exposição inicial da APED. Vamos iniciar a ronda pelos grupos parlamentares. Começa o grupo parlamentar do PSD. Senhora Deputada Márcia Passos, faz favor. São 3 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Obrigada ao Sr. Presidente da Direção e aos demais elementos da APED por estarem aqui e por nos trazerem as vossas preocupações. Nós tivemos a oportunidade de vos ouvir, não fui eu, mas foi o meu colega Jorge Mendes, que esteve reunido convosco há alguns dias, e, portanto, estamos sensibilizados para as vossas preocupações
e para aquela que eu posso dizer que é a fragilidade deste setor de atividade, por ser uma atividade sazonal e por ter sido altamente castigado e prejudicado com os efeitos da pandemia que vivemos. E, portanto, não é só do ponto de vista económico, é naturalmente a consequência ou as consequências que daí advêm e, principalmente, as muitas famílias e agregados familiares que dependem desta atividade que vão desenvolvendo. Penso que na altura vos foram solicitados alguns contributos e foram dando, a APED foi dando alguns contributos no sentido de pensarmos juntos em medidas que podiam ser implementadas. Temos consciência de que não é fácil, de facto, chegar a todas as vossas preocupações, percebemos o foco que estão a dar aos apoios sociais e aquilo que vos posso adiantar neste momento é que amanhã temos para votação, inclusive aqui nesta comissão, um conjunto de diplomas que propõem várias medidas para tentar colmatar ou minorar esses efeitos e, portanto, que estamos naturalmente à disposição e sensibilizados para o vosso problema e com empenho em trabalhar em conjunto para encontrar soluções. E era só. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Sara Velez, faz favor, 3 minutos. Desculpa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Caros representantes da APED, gosto em voltar a ver-vos. Estivemos há pouco tempo reunidos também, tiveram há pouco tempo reunidos também com o nosso grupo parlamentar. Gostaria de vos cumprimentar, de sublinhar também a natureza da associação que representam. É a mais antiga, com mais de 40 anos, bem me lembro, de atividade. E gostaria também de sublinhar essa matéria e, de alguma forma, também sublinhar este exercício de cidadania que têm ao trazer aqui à Assembleia o vosso contributo para que nós também possamos fazer melhor aquilo que é o nosso trabalho, que é encontrar soluções legislativas para os problemas que enfrentam. São inegáveis as dificuldades que enfrentam, já aqui as referiram, nós estamos sensíveis a elas. Efetivamente, estes encerramentos de feiras, mercados, festas, festivais, romarias deixaram-vos sem local de trabalho e, portanto, encontram-se impedidos de realizar aquela que é a vossa atividade, que tem uma natureza sazonal também, como já aqui disseram, e num setor cujas empresas são essencialmente de natureza familiar ou unipessoais, portanto, com todas essas fragilidades. Foi por esses motivos que nós, no PS, também apresentámos um projeto de resolução. Penso que provavelmente terá havido aqui uma falha de comunicação e não vos chegou. Mas nós também apresentámos um projeto de resolução, tendo por base os contributos que nos enviaram, e eu vou voltar a reenviar-vos o projeto que temos nessa matéria e que se encontra aqui também em discussão em especialidade, julgo eu. Há um conjunto de outras medidas que têm vindo a ser propostas, quer pela Assembleia, quer pelo próprio Governo, de natureza mais transversal, que estamos em crer que também vos podem ser úteis. E, para finalizar, gostaria apenas de dizer, em nome do Grupo Parlamentar do PS, continuamos disponíveis para, em conjunto, encontrarmos as melhores soluções para os problemas que vocês enfrentam. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Isabel Pires, 3 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da APED. E, em primeiro lugar, obviamente, dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, sabem-no bem, temos estado empenhados e empenhadas em tentar arranjar as melhores soluções possíveis para responder a uma situação que todos percebemos que é muito complicada, não só pela sazonalidade normal da vossa atividade, mas que num momento de crise como esta, onde, apesar de se calhar há uns meses haver uma expectativa diferente sobre um possível retorno ou meio retorno à atividade normal, se percebe que de facto a situação poderá ser mais complicada do que isso e, portanto, só no próximo ano é que grande parte das atividades serão retomadas e mesmo assim poderão ser retomadas com alguma limitação. E, portanto, desde o início percebemos bastante bem que estávamos perante uma situação complicada, tanto mais que durante o verão em Portugal existem uma série de feiras, romarias, festas, etc., onde de facto esta atividade tem
um peso bastante grande. Nós, quando apresentámos o projeto de lei, nós, enfim, discutimos o próprio projeto com a associação, porque faz todo sentido também fazer assim as coisas para que mais facilmente as soluções sejam as mais corretas. Existem outros projetos de lei também que serão amanhã votados na especialidade e que queremos que saia da votação de amanhã alguma coisa muito concreta e da nossa parte estamos obviamente empenhados não só nos nossos projetos, mas noutros projetos também que vão no mesmo sentido ou que vão no sentido de acrescentar outras normas e outras formas de segurança para este setor. Depois há toda uma outra discussão que terá que se fazer mais no longo prazo. Sabemos que neste momento é essencial que estes apoios extraordinários, apoios sociais, cheguem a estas famílias que, muitas delas, pelo que fomos percebendo, estão sem qualquer tipo de apoio ainda. Estamos no início do mês de julho e ainda estão sem qualquer tipo de apoio, mas depois existe outra discussão de longo prazo que tem a ver com a forma como daqui para a frente o país vai fazer a própria retoma económica e como é que este setor tem que ser olhado também por parte do Ministério da Economia, especificamente, para fazer esse caminho daqui para a frente, porque sabemos que não vai tudo voltar exatamente ao normal, sabemos que tem que haver adaptações, sabemos que tem que haver esses planos e essa planificação tem que ser feita, com autarquias também, tem um papel muito importante na vossa atividade e, portanto, uma das questões, se calhar, que deixava era exatamente essa, como é que vocês veem esse futuro e esse trabalho de futuro, de planeamento e de planificação da vossa atividade, tanto a nível do Governo como a nível das autarquias, e o que é que aqui no Parlamento também podemos fazer para ajudar nesse caminho, e vou terminar por aqui porque o meu tempo está a acabar, mas mantemos, obviamente, a nossa disponibilidade, que tem sido toda para a vossa associação e para trabalharmos em conjunto nas resoluções. Muito obrigado. Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente e toda a delegação aqui presente da APED e agradecer a iniciativa que tiveram de se dirigir à Comissão Parlamentar para partilhar com a Comissão Parlamentar de uma forma abrangente, mas também com o registro para o futuro desta mesma discussão, independentemente do diálogo e do trabalho que foi sendo feito pela vossa parte junto dos vários grupos parlamentares, mas assim, enquanto Comissão Parlamentar, essa reflexão, esse testemunho, esse contributo que trazem é muito importante até para ajudar, lá está, a este trabalho da especialidade, a esta discussão que é feita dos projetos de lei que estão para serem votados, e que, digamos, é oportuno estarmos hoje a fazer este trabalho para amanhã tomarmos as decisões da melhor forma possível e assim os vários partidos sejam sensíveis à situação que está colocada e, neste caso, à razão e à vantagem que existe para uma causa que é justa de aprovarmos aqui propostas que estão em cima da mesa, nomeadamente propostas do PCP, mas propostas do PCP com toda a abertura da nossa parte para o trabalho conjunto, para o diálogo e para o encontrar de soluções em conjunto para resolver os problemas, resolver e responder aos problemas que estão colocados. Da nossa parte, queríamos começar, não sei se esta questão foi colocada desde já, julgo que não, mas sublinhar esta primeira ideia. Os empresários do setor, os pequenos empresários da diversão e restauração itinerante, estes microempresários de norte a sul do país têm vindo a ser credores de um conjunto de medidas que foram prometidas há vários anos por parte do poder político. E esta é uma questão que eu acho que vale a pena também recordar, porque desde as questões do apoio e valorização ao setor, várias matérias que têm a ver com questões fiscais, de taxas e emolumentos, etc. E, digamos, apoio ao setor relativamente a diversas matérias, incluindo as questões do seguro automóvel, que são até matérias de regulação que o Estado deve assegurar para garantir justiça nesta matéria, são matérias que já estavam em cima da mesa há vários anos, que foram aprovadas na Assembleia, numa resolução da Assembleia aprovada sem votos contra, em que havia esse consenso de que essas medidas eram justas, não passaram do papel a maior parte delas e que algumas delas, nomeadamente esta questão dos apoios do ponto de vista fiscal para o setor, estavam também plasmados e que constam da proposta do PCP. Por outro lado,
para terminar, um aspecto que tem a ver com a abordagem nestas 3 etapas que temos que pensar desde já. O apoio imediato na situação de emergência, às questões que estão colocadas, como já foi dito, as condições de segurança e defesa da saúde pública nas situações em que seja possível alguma atividade, não é? E essa matéria também está colocada relativamente ao papel da Direção-Geral de Saúde, ao papel de alguma uniformização de critérios para que cada terra a pensar à sua maneira, e a questão do apoio em relação ao futuro, da forma como está aqui colocado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. 10 minutos para responderem a algumas questões que entendam responder e para encerrarem esta nossa audiência. Faz favor, Sr. Presidente, se quiser partilhar o tempo como há pouco fez, esteja à vontade. Faz favor. Muito obrigado, novamente. Em relação à questão da doutora Isabel Pires, de um possível recomeço da atividade, nós acreditamos que seja neste momento todo complicado, porque isto requer um certo procedimento. Nós teríamos que requerer junto dos municípios a possibilidade de podermos e a autorização para instalarmos em determinado local. Estes teriam que estar abertos a essa possibilidade, teriam que nos licenciar, depois tínhamos que proceder à instalação, que iria demorar algum tempo, que isto não é uma atividade como outra qualquer. Nós temos que pegar nos nossos equipamentos, deslocá-los para o local, temos que fazer a instalação. No fim, tínhamos que adaptá-los a esta nova realidade, porque sabemos que não podemos trabalhar da mesma forma, temos consciência disso. Nós, se fôssemos agora a iniciar um processo destes, só iríamos estar a trabalhar lá para o meio do mês de agosto. Daí a nossa preocupação, e que achamos que é todo complicado iniciarmos esse processo todo e estarmos a focarmos mais nos apoios sociais. Isto é um trabalho que tem que ser feito, mas daí estarmos a apresentar a possibilidade de ser só para um ano, para 2013, março de 2013, que é a data em que normalmente iniciamos a nossa época laboral todos os anos. É de março a outubro. 21, peço desculpa. Em relação... Estava-me a lembrar do projeto de resolução que estava a ser falado pelo Sr. Deputado Bruno Dias. Em relação à questão é verdade que do Sr. Deputado Bruno Dias, nós há muito tempo que reivindicamos que o setor sofre de várias carências. Este projeto de resolução veio-nos dar, o projeto de resolução 80/2013 veio-nos dar de alguma forma alguma esperança, porque efetivamente era o reconhecimento que existiam várias lacunas e havia várias coisas que podíamos fazer para apoiar o setor, principalmente a nível fiscal. Nós só nos deparámos com esse problema porque realmente foi-nos aumentada a taxação do IVA, foi quando a nossa... Eu não sei como é que posso explicar isto, se calhar o doutor Nuno está mais formado para explicar esta situação, se não se importar. Muito boa tarde a todos. Em relação à situação do projeto de resolução que foi aprovado, portanto, surge no seguimento da alteração da taxa de IVA deste setor de atividade, portanto, e com reivindicações e manifestações por parte do setor. Isso aconteceu no início de 2012, portanto, a taxa de IVA do setor era 6%, passou para 23%, um processo que nunca foi possível refletir, portanto, nos chamados preços de venda da atividade e, portanto, que originou quebras e margens, portanto, do setor que levaram a essas reivindicações. Portanto, esse foi um processo, uma luta que, em determinada altura, foi dada a indicação que seria acompanhado com a alteração da atividade, com a criação dos CAIs, com a classificação como atividade cultural, portanto, uma série de coisas que foram colocadas e que nunca foram concretizadas até aos dias de hoje. Efetivamente, no ano de 2018, existiram projetos de lei, portanto, e leis que foram aprovadas no sentido de facilitar o exercício da atividade, mas algumas delas continuam por não produzir qualquer efeito. Portanto, efetivamente continua a ser uma batalha a situação do IVA, portanto, o setor acha que efetivamente a taxa de IVA é uma limitação para o exercício e, portanto, esse continua a ser sempre um processo de reivindicação. Em relação ao processo pelo qual estamos aqui mais pelo Covid, portanto,
O que acontece, e aqui eu só queria dar algumas indicações, por exemplo, nos chamados apoios sociais. Portanto, este setor organiza-se por microempresas, normalmente são sociedades em que são o marido e mulher, ou seja, são sócios gerentes. Algumas delas nem funcionários têm, não tiveram a possibilidade do layoff, os apoios dos gerentes, portanto, a maior parte deles conseguiram, mas continuam a ter que pagar a segurança social, ou seja, praticamente o valor dos apoios que têm continua para ser, é para devolver ao Estado, portanto, e as empresas ou as pessoas, portanto, não têm como sobreviver, portanto, e há aqui algumas coisas que deveriam ser, portanto, específicas, de facto, para o setor, para que eles possam sobreviver. Portanto, sobreviver pessoas, já não as empresas, portanto, porque essas já estão numa situação difícil, portanto, e no caso dos apoios no qual eles podem recorrer mais, tem sido, de facto, no apoio dos gerentes. O layoff, muitos deles, por ser um período de carência, não tinham funcionários na altura em que se deu a situação da epidemia, portanto, eles não tinham funcionários, não puderam aceder ao layoff, portanto, ficaram limitados à situação dos apoios dos empresários e dos gerentes. Sendo certo, recebem cerca de 400 e tal euros, mas continuam a ter que pagar cerca de 220 euros de segurança social. Portanto, o saldo é muito reduzido para a sobrevivência dessas pessoas. Portanto, era alertar um pouco para essa situação. Existem outras medidas e elas também já foram devidamente apresentadas, portanto, que depois têm a ver com a retoma da atividade, que vai ser fundamental, efetivamente, para o próximo ano, com todas as adaptações que serão, portanto, apresentadas pelas autoridades, certamente, e em termos também de ajudas que devem ser focadas também para as entidades organizadoras de eventos, porque também são determinantes para que eles possam sobreviver. Obrigada. Eu penso que mais uma vez, obrigado. A questão da doutora Isabel Pires prendia-se também com a questão de como é que nós estaríamos a pensar, e penso eu, o regresso à atividade, se calhar, no próximo ano. O que é que, de que forma é que aqui a Assembleia e também os municípios que são parte, e que são parte muito importante em todo este processo e em todo este possível regresso, seja agora, seja posterior, e terão forçosamente, entre aspas, que serem de algum modo a ponte para que estas empresas e estas famílias consigam retornar à atividade sem serem ainda mais prejudicadas do que o que já foram. E aqui entra a questão das taxas, que em alguns municípios que são praticadas de forma, não digo abusiva, mas de forma excessiva, e entra aquela questão da pronto, a ideia está passada, não consigo mesmo puxar, em que há muita burocracia para concretizar, por exemplo, a inscrição ou a montagem de um equipamento fora de uma altura de festas, fora de uma altura de romarias, e que poderia garantir aqui a sustentabilidade do setor para além deste período de verão, que é normalmente o período em que estas empresas trabalham. Penso que será nesse sentido que os municípios no próximo ano poderão colaborar e dar aqui o seu auxílio, que seria muito, muito oportuno para este setor. Relativamente à questão fiscal, nós começámos por introduzir estas questões sociais, uma vez que neste momento, como disse e bem o Dr. Nuno, está em causa não a sobrevivência das empresas, mas sim a sobrevivência das pessoas, mas eu entendo, e esta questão tão badalada do IVA, que já tem muitos e muitos anos a ser debatida aqui, e que foi concretizada por esse tal projeto de resolução, que até hoje, o projeto de resolução 80/2013, que até hoje saiu pouco da gaveta, nomeadamente, e nesta questão do IVA, que seria muito importante para a sustentabilidade deste setor. Neste momento, mais do que nunca, e daqui para a frente, em conjunto, continuarmos a ter esta possibilidade de discussão, de realmente ser aplicado e ser devolvido, se calhar não nos 6% como estaria,
mas num eventual 13% que muito provavelmente seria uma mensagem de grande esperança para estas famílias, que no próximo ano não se viriam privados de 10% das suas margens de lucro, porque, como disse bem o Dr. Nuno, foi impossível traduzir e aplicar o imposto de IVA sobre os clientes, uma vez que, por facilitação de trocos, da atividade, dos preços das fichas ou das senhas para os carrosséis não aumentaram. Esse imposto foi imputado sobre os empresários e, neste momento, seria de todo pertinente, se possível, para o próximo ano, termos aqui a devolução de algum sentido de justiça e, mais do que isso, esperança para estes empresários que, neste momento, atravessam muitas dificuldades. Obrigado. Muito obrigado. Penso que terminaram, mesmo dentro do tempo, 10 minutos que vos estavam atribuídos. Portanto, resta-nos agradecer. Já sabem que amanhã vamos ter aqui uma sessão de votações sobre o vosso setor e sobre as questões que nos sensibilizaram e, naturalmente, com certeza que vos desejamos a maior sorte e que estes tempos difíceis, que são seguramente muito difíceis para vós, que passem o mais rapidamente possível. Muito obrigado, está bem? Obrigado. Muito obrigado. Senhores deputados, muito obrigado. Teremos agora o plenário às 15, não é?